povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o negócio do futuro, o assunto do momento, a profissão aí que tá todo mundo pesquisando, que é sobre os nômades digitais. Aqui no canal não me conhece, eu sou a Marcela Mesquita, estou morando aqui na Espanha, em novembro vai fazer um ano e tenho compartilhado o nosso dia a dia aqui, dicas de imigração, dicas de preço, de leis, de tudo e principalmente compartilhando a nossa experiência aqui como família. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, então a gente também fala sobre tudo isso, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Se você não nos conhece, vai lá dar uma olhadinha. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os nômades digitais. Quem são os nômades digitais? O que eles fazem? Sobre os vistos e tudo isso. Então, se você tiver alguma dúvida, já coloca aqui. Se você tiver alguma dica sobre esse assunto, já coloca aqui. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever para você não perder nenhum dos vídeos que a gente posta aqui. Dá uma olhadinha nas nossas playlists que eu tenho certeza que você vai encontrar conteúdos que você vai gostar, tá bom? E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o nomadismo digital, explicando realmente para quem está perdido, não está entendendo nada, achou esse nome estranho ou já ouviu falar e tem curiosidade. Nós vamos explicar o que é, como funciona, tanto na Europa, mas nós vamos dar uma boa focada na Espanha, para você que está pensando em imigrar e de repente está pensando nessa possibilidade, tudo bem? A primeira coisa, nós vamos começar aí pelo básico, para realmente quem não conhece o assunto, o que é um nômade digital? Qual que é a profissão dele? O que ele faz? Na verdade, o nômade digital seria uma definição para pessoas que podem trabalhar em qualquer lugar. Então não existe uma profissão definida. Por exemplo, os criadores de conteúdo, né, blogueiros, instagramers, editores, filmmaker, algumas situações onde tem empresas que deixam que seus colaboradores trabalham remotamente, professores online. Gente, tem muitas e muitas oportunidades, principalmente depois dos últimos acontecimentos, onde muita gente começou a trabalhar online, o nomadismo digital só cresceu. E aí, a maioria das áreas eu acho que você consegue realmente trabalhar remoto. Tem personal trainer à distância, tem de tudo. Então não existe uma profissão única, mas sim um conjunto de profissões que você possa trabalhar à distância. Agora eu vou falar com vocês as vantagens. O diferencial de ser um nômade digital é a liberdade geográfica, a liberdade de horário. Liberdade geográfica é você poder morar onde você quiser, estar onde você quiser. Liberdade de horário é você poder fazer os seus horários. Eu decido na hora que eu começo, na hora que eu termino, os dias que eu trabalho, os dias que eu não trabalho. E aí a gente acaba entrando numa certa desvantagem, porque tudo isso tem o lado bom e o lado ruim. Muitas vezes as pessoas enxergam isso como uau, né? Só que a maioria dos nômades digitais tem horário para começar a trabalhar, mas não tem horário para terminar. Então, se hoje eu decido que eu vou trabalhar, acordar um pouco mais tarde, eu tenho essa autonomia, porém eu também não vou ter horário para terminar. Então, assim, enquanto uma boa galera aí já tá descansando porque terminou o seu horário laboral, a maioria das vezes o nômade digital não. E sobre a liberdade geográfica, uma desvantagem é que, por exemplo, se você trabalha para uma empresa brasileira e você ganha em reais e você quer mudar para fora do país, você tem que entender que essa liberdade geográfica precisa ser compatível com o seu orçamento, porque de repente você quer mudar radicalmente, quer continuar vinculado a essa empresa, mas a sua moeda que você recebe não é compatível à moeda do lugar onde você quer morar. Então aí você provavelmente vai ter essa desvantagem de não conseguir conciliar tudo isso. E aí entra uma outra coisa que é a questão da instabilidade. Normalmente quando você está no meio corporativo, fora questões das metas, né, você sabe mais ou menos o que você vai receber aquele mês, quantas horas você vai trabalhar, tudo certinho, você tem ali um planejamento, uma estabilidade. O nômade digital, na maioria das vezes, não tem. Como muitas vezes trabalha como freelancer, fazendo algumas coisas autônomas, às vezes você não sabe se você vai, ter vários trabalhos ou se de repente vai ser super fraco, ou se naquele mês você vai ter muitas visualizações, ou se cada vez vai diminuindo. Então, essa instabilidade é uma desvantagem e o nômade digital ele precisa ter o pé muito no chão e ser muito organizado com essa questão financeira.
E eu falo isso com vocês porque nós vivemos isso, nós somos nômades digitais, nós, quando estávamos no Brasil, a gente iniciou a nossa vida digital aqui no YouTube quando nós estávamos em Porto Seguro, mudamos para Barreiras, 2 cidades dentro da Bahia, mas continuamos com o mesmo trabalho, e isso é fruto do nomadismo digital. A gente não tinha um endereço fixo do trabalho, onde a gente estivesse, a gente conseguiria trabalhar. E isso te dá uma liberdade de viagem e tal. E quando a gente decidiu vir para a Espanha, porque a gente também tinha essa possibilidade de conseguir continuar trabalhando assim. Só que essa mudança, esse período de adaptação, de venda de imóveis, de toda essa, realmente o processo da mudança levou dias que a gente ficou muitos dias sem trabalhar. Então imagina, a gente entrou aqui no buraco negro do YouTube e muitos dos nossos vídeos caíram demais as visualizações por conta do tão bonito algoritmo. Então assim, a frequência aqui no YouTube é muito importante e por conta dessa mudança a gente acabou entrando nessa instabilidade e aí a gente acabou com a nossa renda diminuindo drasticamente por isso. Então, a gente precisa realmente ter muito pé no chão e saber o que a gente está fazendo quando a gente decide ser um nômade digital. Agora vamos falar sobre documentação? Tá, Marcela, mas já que nômade digital tá em tão ascensão assim, como é que faz para morar fora do Brasil? Como é que eu faço? Por exemplo, a Espanha tem um visto específico para nômade digital? Hoje não, hoje a gente não tem na Espanha um específico para nômade digital. Isso existe há alguns anos uma especulação, mas nada ainda regulamentado. Por exemplo, Estônia tem visto para nômade digital, Indonésia tem visto para nômade digital, Portugal acabou de lançar visto para nômade digital e outros países também estão aderindo. Enfim, não vou ficar citando um por um para o vídeo não ficar longo, mas a Espanha específico para nômade digital não tem. Mas existem alguns vistos que de repente você pode aí se encaixar para você estar tudo certinho morando num país, porque não é simplesmente, eu tô morando aqui, mas meu trabalho é lá e tá tudo certo. Não, tem algumas coisas que vão te atrapalhar porque você não está legalizado para morar e trabalhar e ter uma vida ali. Então, o que acontece? Alguns vistos que você pode procurar ver como nômade digital, o visto de autônomo, de empreendedor. Então você vem já explicando tudo certinho o seu investimento, materiais que você vai ter que comprar. Por exemplo, quem trabalha com computador e tal, vendeu tudo no Brasil, chegar aqui você vai ter que investir. E aí tudo isso conta para o teu visto. Você precisa pegar um advogado de imigração que ele te explique direitinho, porque eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, mas que ele vai te explicar, olha, o seu investimento é tal, você vai ter que fazer tal coisa e várias profissões como nômade digital você vai conseguir sim, por conta de trabalhar fora e investimento, tudo isso um advogado vai te explicar melhor. O outro visto é o visto de estudante. Agora, o estudante ele pode trabalhar também. Então, se você vir para cá estudar um idioma que é muito legal, então você vai poder trabalhar aqui legalmente, estudar legalmente, tudo certinho. E o último que é o de residência não lucrativa, que precisa de um investimento maior e tudo mais, mas dá uma pesquisadinha que de repente para você é muito interessante, porque às vezes você fala, não, Marcela, eu vou e, independente, como eu não vou trabalhar para o mercado local, eu vou com visto de turismo mesmo e não funciona assim, gente. Você não vai conseguir dirigir, você não vai conseguir várias coisas, às vezes até para abrir uma conta de banco é super complicado. Então, assim, se você não tiver meios, é uma coisa, mas existem várias possibilidades aí que eles estão tentando facilitar para que você não venha irregular. Então dá uma estudada, que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aí que vai caber dentro do seu planejamento. Me diz se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Me conta também se você é nômade digital, de que área você é nômade digital. Se você está pensando em vir, quais são os seus planos. Eu sempre peço para vocês colocarem aqui embaixo o nome de vocês e de onde vocês estão nos assistindo para a gente conhecer vocês. Não esquece de passar lá no Instagram e dar um joinha pra gente aqui nesse vídeo. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau!